Já. Muito bem. Então, vamos lá, Cláudio. Podemos começar? Podemos. Sim, vamos em frente. Tá, já estamos com... Bom, vamos lá. Eu, assim, montando essa aula aqui, eu tive a impressão de que ela é uma revisão, ela é né, de lente de contato, um tema extenso aplicado a uma situação que, pelo fato de ser pós-cirurgia refrativa, não é uma situação agradável, provavelmente é uma situação negativa, né? Mas é revisão de lente de contato. Então, talvez esteja chovendo no molhado para muita gente aí, mas faz parte, né? A gente, nem que seja por repetição, a gente aprende. É sempre bom. Então, as opções atuais dos pacientes com erros refrativos, o que a gente pode fazer? Não pode não fazer nada, né? Pode usar os óculos, que, na minha opinião, são os mais simples, fáceis e aplicáveis em qualquer situação, ou na maioria delas. Lente de contato, cirurgia refrativa, ortoceratologia, né? O nosso tema aí vai ficar claro aonde que está desses itens aí que nós estamos falando. E por que adaptar uma lente de contato? Está dando uma reverberação aqui ou está tranquilo? Bom, pelo celular aqui. então, isso. O que é? Né? Para que a gente adapta a lente de contato? Para melhorar a acuidade visual, óbvio, obter visão binocular, quando às vezes isso não é possível, quando estes não são conseguidos através de óculos. Então, a gente acaba voltando sempre aos óculos. A gente sempre vai precisar de um, nem que seja para descansar das lentes. A indicação for estética e aos que desejam usar e os que necessitam usar a lente de contato, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai construindo aquele caminho para chegar no tema da nossa conversa aqui, que é lente de contato pós-cirurgia refrativa. Esse é o tema da aula. Então, as indicações para o uso de lente. Indicações médicas e indicações estéticas. As indicações estéticas, às vezes elas vêm no topo dessa prioridade aí, né? Mas cabe a gente organizar isso na cabeça, tanto nossa quanto do paciente. Mas as ópticas, as médicas são as ópticas e as terapêuticas. Então, as ópticas é aquela que eu quero dar boa visão para a pessoa, devido a uma anisometropia, a uma afasia monocular, um astigmatismo irregular, quando a pessoa tem um ceratocone, nistagmo, aniridia, e aqui entra já o pós-cirurgia refrativa e transplante penetrante. Ao longo da apresentação, a gente acaba indo e vindo. Então, às vezes eu estou falando de lente em transplante, às vezes eu estou falando de lente em ceratotomia radial, mas é porque a filosofia de adaptação perante um determinado problema, ela se replica num problema A, no problema B, no problema C, né? Pode ter uma nuance aqui e outra ali, mas elas vão se replicando. As indicações terapêuticas, né, que não necessariamente óticas, quando você tem uma erosão de córnea que recorre, úlceras, queimaduras, lacerações, abrasões, e no nosso pós-operatório de cirurgia refrativa, a gente usa essas lentes terapêuticas de forma corriqueira, por curto período de tempo, mas são usadas, né, e funcionam muito bem porque protegem e vão dar aquele conforto, aquela necessário naqueles primeiros dias de quando há, por exemplo, uma desepitelização. As questões estéticas, correção das ametropias estão aí dentro, e a finalidade cosmética ou protética, que é uma coisa um pouco mais, né, necessária, não é aquele estético que você pode passar por cima daquilo, né? Não é uma coisa de desejo, mas às vezes de necessidade. Contraindicações. Aí entram os motivos que a gente vai começando a construir mais um pouquinho da nossa apresentação. Lente de contato pós-cirurgia refrativa. Pacientes desmotivados, né?
poucos cuidados de higiene pessoal, inflamações agudas, subagudas, infecções também agudas, subagudas ou crônicas, lagoftalmo, blefaroespasmo, olho seco severo, hipoestesia corneana, por consequências que essa hipoestesia pode causar a própria córnea, glaucoma não controlado, toque vítreo endotelial em afásicos, defeitos palpebrais graves, intolerância, o último, mas não menos importante, intolerância psicológica à adaptação, à aplicação das lentes de contato. Muitas vezes isso é o que acaba levando à cirurgia refrativa, e aí a gente já vai imaginando, né? Vou ter que voltar a usar lente de contato, porque alguma coisa não deu certo. Tudo bem. E por que os pacientes, então, procuram a cirurgia refrativa? Estudos dizem que 75% querem enxergar melhor sem dependência física de óculos. Então, é a vontade de ver melhor. E tem os 25% que é por puro objetivo estético, né? E aqui eu aproveito e paro para fazer um agradecimento ao doutor Arnaldo, que parte dessa apresentação tem o dedo dele de vários cursos do Kleber Godinho, né, doutor Arnaldo? Então, muito obrigado aí. Exato, Cláudio. Inclusive, aquele primeiro slide ali me foi bastante familiar, sabe? Eu achei até que tivesse sido uma coincidência, mas eu fico honrado aí com a sua aula aí, aproveitando parte dos meus slides. Muito importante, porque isso ajuda a gente e a gente vai na fonte de quem já sabe. Não vamos tentar construir nada, porque o mestre já colocou, já falou, a gente só segue, né? Obrigado. Mas aquele cachorrinho eu achei fenomenal, não tinha como não deixar ele lá. Tá certo. Né? E aqui, ali no final do slide, embaixo, a gente está lá, ó, considerar como olhos sadios. Então, é um paciente que está procurando a cirurgia refrativa por uma ametropia, não é uma doença, né? Então, a gente tem que considerar como olhos sadios, ele está ali por um motivo e a gente tem que talvez até entregar resultado, mas nós vamos falar um pouquinho de resultado. Tem também a ortoceratologia, que foi motivo de uma aula anterior e que, então, não vou me deter nesse tema, nesse item aqui agora, tá? Agora, aí começa o problema. Então, por que eu vou usar a lente de contato? Então, nós tivemos uma ablação induzida por uma cirurgia refrativa prévia e, por algum motivo, eu não posso fazer novamente, eu não posso reaplicar, eu não posso fazer um enhancement, né, como os americanos falam. Então, eu tenho que lançar mão de outras coisas. Óculos é uma delas, a gente já mencionou lá no começo. Mas o objetivo aqui é falar das lentes de contato, certo? Então, para lá nós estamos indo. Então, as adaptações de lente de contato pós-ceratotomia radial. Eu creio que a questão da ceratotomia radial, que é uma coisa que vem repercutindo muito atualmente, de um procedimento que foi feito lá atrás, a gente já sabe, e que veio mantendo uma progressão pelo tipo de ato cirúrgico aplicado na córnea, né? E, às vezes, em medicina, 50 anos é pouco para poder se comprovar se uma coisa realmente é eficaz ou não. Mas aqui era uma proposta muito interessante na época, foi bastante realizada e hoje as consequências estão acontecendo e a gente utiliza a lente de contato para isso, né? E é um paciente desafiador para a adaptação de lente de contato. Aliás, em qualquer uma das situações que a gente vai estar falando aqui, são desafiadores. Em algum dos slides, a gente vai estar falando, olha, a gente tem que tentar a melhor possível, o aceitável, né? E quais são os desafios dessa adaptação pós-ceratotomia radial, né? Primeiro, a topografia corneana, ela é uma coisa no centro, ela é outra coisa na média periferia. Então, produz anisometropia, produz aniseikonia, astigmatismos irregulares, a grandíssima maioria acabam sendo irregulares, o que vai acontecer também com os transplantes, né? que vão ser irregulares também. Elevação de cicatrizes incisionais, não é sempre que acontece, mas é comum, né?
neovascularização corneana, e às vezes a própria lente de contato pode ser um dos causadores de neovascularização. O erro refrativo flutuante ou progressivo, né? Pode-se ler das duas maneiras. As questões de glare e fotofobia, né? Após essas cirurgias. Então, veja que é desafiador, são vários problemas que a gente tem que estar tentando resolver com um simples dispositivo, que seria a lente de contato. Então, quando que nós vamos adaptar essas lentes de contato, né? Após a ceratotomia radial, aí é a questão temporal mesmo. Essa adaptação pode ser tentada assim que a incisão esteja completa e regularmente epitelizada. Isso aqui sabe que nem sempre acontece, mas os cirurgiões mais experientes conseguiam fazer na profundidade adequada em todos os cortes, né? E uma vez que a topografia corneana e refração estiverem estáveis. Aqui eu vou fazer um breve reparo, porque essa questão de topografia e refração estáveis, ela é subjetiva no seguinte sentido. Se eu tenho uma refração ainda em evolução, ou alternante, ou flutuante, como mencionado, mas o paciente demanda e necessita, por que nós não vamos fazer? Mesmo que ele saiba, né? Aliás, ele tem que saber de que a gente pode estar, daqui a pouco, fazendo novo ajuste, nova correção no grau das lentes. Então, sim, tem que estar epitelizada, né, a incisão, e a refração o mais estável possível. Cadê o ventilador? Tem alguém com... Nós temos a luz, vai dar para chamar a luz, não. 9 horas. Tem alguém com o áudio? Eu já desliguei o microfone do Reinaldo. Vamos em frente. O chefe pode. Diferentes tipos de lentes para essa avaliação de adaptação. Então, quando eu falei que era uma revisão de lente de contato, não tem outra forma, né? Quais são os tipos de lente que a gente pode utilizar após cirurgias refrativas? Lente rígida gás permeável. Em alguns momentos aqui, gente, vocês vão ver que na apresentação eu tiro a letra R, né? Às vezes é uma orientação que a gente não tem, mas deveria ser interessante tirar o R da lente, do nome, porque o R é de rígida, e às vezes a gente tira esse nome para já o paciente ficar mais aquiescente nessa adaptação que a gente vai ter que fazer, né? Gás permeável já a gente se entende. Então, a lente rígida gás permeável, as lentes mini ou semi-esclerais ou simplesmente esclerais, lentes de geometria reversa, que nós falamos bastante na nossa aula anterior, lentes híbridas, que aí eu vou pedir depois os mais experientes, se aqui nós ainda temos. Eu lembro de uma lente híbrida da Medifacus, mas que tem muito tempo que ela não é comercializada, e eu não sei de outra, né? Então, caso tenha ainda alguma, a gente pode falar. Aqui tem seus problemas também. Então, a lente rígida gás permeável, vamos falar dela inicialmente, princípios gerais, né? O sucesso final de qualquer lente de contato rígida, independente de seu design, está previsto em 3 critérios de adequação ou de adaptação. Nós vamos falar quais são esses 3 critérios aqui agora. O critério 1, então, a curva base, esse BOZR, que às vezes a gente vê em muito artigo, em muito texto em inglês, é o Back Optic Zone Radius, tá, gente? É a curva base posterior. Então, vê se eu vou falar alguma coisa de diferente, que vocês já não sabem. Deve ser o suficiente para livrar o ápice da córnea. Novidade zero, certo? Mas é o modelo de lente que nós vamos buscar para que isso aconteça, tá? Mas é o que tem que estar na nossa mente. O livramento apical é um recurso que é necessário. A gente não pode estar tocando 100% do ápice da nossa córnea,
para evitar que a lente fique em contato, fique móvel demais sobre esse ápice, né? E qualquer quantidade de toque apical pode resultar na centralização, da descentralização. É isso que vai acontecer se o toque for excessivo, numa córnea um pouco mais prolada, ela descentra, ela desliza para cima ou desliza para baixo, né? E se for um toque ainda mais exagerado, ele pode causar uma desepitelização, uma ceratite, né? E um trauma nessa córnea. Então, é achar a zona ótica, ou a curva base, perdão, adequada. Esse é o critério número 1 de adaptação de lente de contato. O critério 2, uma área de suporte da lente, ponto de contato, deve estar presente na meia periferia, ao longo do meridiano horizontal. Então, se eu estiver imaginando aqui, aí eu queria que vocês imaginassem junto comigo, um RK, né, uma ceratotomia radial, que eu tenho uma área central que fica ali entre 3 e 4 milímetros, mais plana, o apoio da lente vai estar fora desses 3, 4 milímetros. Então, a 3, 4 milímetros do centro da córnea. É isso que está dizendo esse critério número 2, para ela ficar estável. O critério 3, tem umas fotinhas aí mais para frente que a gente vai perceber tudo isso. O critério 3, a lente deve ter um movimento livre no meridiano vertical, mas não é totalmente livre, tá, gente? É um movimento, alguma coisa livre, é algo de movimento, que isso dá conforto, isso dá troca lacrimal, dá uma boa adaptação e visão, porque às vezes ela desce, ela tem que subir um pouquinho, a pálpebra faz esse mecanismo de captura. Então, é isso que está querendo dizer esse movimento no meridiano vertical. Não é nada exagerado, tudo sempre no meio termo. Então, a seleção da curva base pós-RK, né, a córnea vai exibir um achatamento corneano, né, no centro. E, apesar disso, as mudanças topográficas na periferia podem ser mínimas, na meia periferia podem ser pequenas. O que acontece é mais na parte central. Então, é importante que a gente escolha essa curva base, ela íngreme ou abaulada o suficiente para aterrissar ou tocar a meia periferia da córnea a aproximadamente 4 milímetros do centro. É o que eu acabei de falar em 1 ou 2 slides anteriormente. Estamos repetindo só para fixação. Tá? Técnicas para determinar o raio de curvatura. Então, qual lente eu vou escolher? Como é que eu vou escolher essa curva base, né? Que é um raio também ou uma dioptria? Então, o mapeamento computadorizado da córnea, uma topografia, tomografia, a ceratometria periférica, a ceratometria pré-operatória. Muitas vezes é dessa pré-operatória que a gente vai ter que lançar a mão para ter uma lente inicial para testar, né? Eu sempre falo com o pessoal lá no ambulatório que se a gente não lembrar de nada, que a gente utilize a média, né? O K-médio. A gente sempre tem um ponto ali intermediário que dali a gente parte para saber, pela avaliação do padrão de fluoresceína, se eu preciso de aplanar mais aquela curva base, ou se eu preciso de encurvar mais aquela curva base. Então, é isso que está dizendo essa última parte aí, tá? De técnica para determinar o raio de curvatura. É de uma lente inicial para teste. E aí a gente chega na questão do diâmetro. Então, diâmetro total. Vamos ver as fotos, mas vocês já conhecem, uma ceratotomia radial. Ela não é concentrada na região muito central, ela é longa. Então, eu preciso de alguma coisa que cubra esse sítio cirúrgico, né? Então, geralmente, vai ser lente de diâmetro total grande. Nós estamos falando de lentes de 10 a 11 milímetros. A gente, às vezes, eu não sei se os mais experientes vão concordar, mas quando a gente usava as lentezinhas pequenininhas, aquelas de miopia, as XO, e mesmo as Rosicak também não são grandes assim, elas eram muito pequenininhas, né? Então, um jovem que está começando hoje, que já
familiariza muito rápido com uma lente escleral, se eu falar de 10, 11 milímetros, pode ser que ele ache que já é um diâmetro pequeno, mas para lentes corneanas não é considerado pequeno, tá, gente? 10 a 11 milímetros de diâmetro total da lente é um diâmetro bem razoável. E, se possível, e se for possível de alterar, zonas óticas também amplas, né? De até 9 milímetros, como eu mencionava onde eu estava preparando essa aula. Então, aí tem um destaque nesse slide, que diz que se as paredes da incisão não cicatrizarem em aposição, e óbvio, a posição perfeita, nós vamos ter elevações geográficas da superfície. Isso é o que a gente percebe. Algumas não tem, mas essas elevações atuam como um eixo. Esse eixo gira, ou a lente se apoia sobre ele e resulta na descentração da lente. Também, eu acho que eu já mencionei isso em 1 ou 2 slides atrás. Não estou falando nada de diferente que a gente não saiba. Então, por conta dessas coisas, lentes de diâmetro grande são necessárias para poder englobar todo o sítio cirúrgico, melhorando ou comprimindo um pouco ali aquelas deformidades que, porventura, estejam causando a baixa acuidade visual. Então, tem que ser lentes grandes. Tá? Isso, voltando aqui, a gente vai e volta. Nós estamos falando de RK. Vocês imaginam também um anel? Em alguns países que o anel é o Intacs, que tem uma zona ótica maior, então a gente precisa de englobar essa área toda. Por isso, lentes grandes. Né? A adaptação da lente, aí é uma das fotos que eu falei que a gente ia mostrar, né? Após uma ceratotomia, o centro da córnea ele é mais plano do que a periferia, né? Então, isso dá uma dificuldade na adaptação. Essa média periferia ela fica relativamente mais inclinada, mais elevada do que a parte central. Então, o comum é a gente encontrar essa região de flúor central mais espessa e a média periferia como se fosse um toque, ou até mesmo com um toque efetivo, né? Então, aqui fica esse segundo item, que é importante a gente ter, que é raramente um ajuste ideal é alcançado no paciente pós-RK. O objetivo deve ser conseguir um ajuste estável da lente que não comprometa a fisiologia ocular. Além de não comprometer a fisiologia ocular, o que a gente está buscando? A gente está buscando também boa visão, tá? Então, essa última parte, né, que é uma lente bem ajustada, exibirá a flúor central suave. Então, o ideal é que a gente consiga entrever pela fluoresceína a pupila e até mesmo as criptas da íris. Então, isso é uma adaptação interessante de se tentar, né? E observar também que se essa adaptação, essa curva base for muito apertada, nós vamos ter a possibilidade de aprisionamento de bolhas, né? Ou até de debris nessa área central, dependendo de como tiver essa meia periferia de um RK. Então, a gente vai e volta. Estou falando de RK, mas isso aqui também pode servir para o anel. O anel, como o RK também faz um ombro, ele faz um levantamento na meia periferia, o anel também forma um ombro na meia periferia, e que também pode produzir algo semelhante a isso aqui. Ok? Então, aí a gente vê que a gente estava falando de lentes que tinham uma curva base oblada, que é o convencional da gente tentar utilizar, né? E devido a essa forma oblata da córnea, pós-RK e pós-anel, que também fica assim, pós-cirurgia refrativa, um LASIK, um PRK miópico, né? Uma lente convencional pode levar ao levantamento apical excessivo, bolhas, como eu acabei de falar, né? Então, é importante, já que nós tivemos aquela conversa nossa sobre ortoceratologia e que a gente teve que falar sobre geometria reversa, ela também pode ser aplicada nesses casos aqui.
Então, por isso que a gente mencionou ela lá no começo, né, a ortoceratologia, para que a gente lembre desse conceito de curva reversa que está demonstrado aqui nesse desenho da esquerda, ok? Quais são as características desejáveis que a gente tem que tentar correr atrás, né? Distribuição periférica adequada da lente, sem bolhas inferiores nem centrais, boa troca lacrimal. Então, gente, eu não estou falando nada de diferente de qualquer tipo de adaptação de lente de contato. Não acho que é perdido o que a gente está falando, não, porque em várias das residências não se tem a lente de contato. Eu lembro de um dado, fazendo um parênteses aqui, que em torno de apenas 5%, 5 a 7% das residências no nosso país tem um departamento efetivo, né, que realmente faz o rodízio dos residentes de lente de contato. Então, a grandíssima maioria das residências não tem. Então, se alguém não teve esse rodízio lá, vamos solidificando aqui os conceitos, tá? E as características indesejáveis, excesso de fluoresceína central, né? Isso piora a visão, isso não permite que a visão fique próxima do que é possível. Descentralização da lente também é indesejável. Bolha sobre a lente também não é o que nós queremos. Então, obter um ajuste, o objetivo é obter um ajuste satisfatório, estou repetindo uma coisa que eu já falei, tá? Para que o paciente possa tolerar. Por quê, gente? Aqui vou fazer outro parênteses. Tolerar e que forneça visão aceitável. Esse paciente, em algum momento, ele se submeteu a uma cirurgia com um propósito, né, determinado, querendo um resultado. E, por algum motivo, nós agora estamos aqui falando de ter que adaptar uma lente de contato. Então, eu tenho que tentar o melhor possível para que ele possa tolerar, e um negócio que ele estava pensando que ele ia ficar livre, uma lente de contato, e agora vai ter que voltar a usar, e que ele tenha visão aceitável, né? Funcional. Ou melhor do que funcional. O outro tipo de lente que a gente tem que mencionar são as lentes mini, ou semi-esclerais, ou esclerais propriamente dita. Aqui não vou entrar na questão de definição, né? De conceito de que é a lente escleral, ou mini-escleral, ou semi-escleral. Mas lentes de entre 15 e 18 milímetros de diâmetro. A gente sabe que as lentes podem vir até maiores. Eu já utilizei lente de até 21 milímetros. Elas têm que ter um alto DK, porque nós lembramos que tem um líquido que vai ficar interposto entre a córnea e o material plástico da lente. Então, esse material plástico ele não pode ser um fator que desencadeie hipóxia naquela córnea. Então, hoje nós temos DKs ideais a partir de 100, nós temos DK até de 160. Tem um material Menicon, Menicon Z, se não me falha a memória, é 161 de DK, tá? E essa lente ela é muito benéfica em córneas altamente irregulares e ou assimétricas, né, que causam muito astigmatismo, às vezes difíceis de corrigir, que demandariam lentes de toricidade anterior, lentes de toricidade posterior ou até as bitóricas. Então, as lentes esclerais são uma opção muito interessante, né? E a gente vai acabar, hoje em dia, indo ou tendendo a finalizar com essas lentes esclerais, pelo conforto e pela visão que elas proporcionam. Então, aqui, nessa foto da esquerda, tem um anel, né? Ou então um dispositivo intracorneano. Essa foto de Scheimpflug está mostrando o achatamento da córnea devido à presença desses anéis. É um anel que a gente não tem o costume de utilizar aqui, que é o Intax, ou Intax, e um OCT de câmara anterior, de segmento anterior, mostrando para a gente o livramento esperado, um livramento de boa magnitude, que é esse de 160 micra da córnea, né? Então, você vê o anel, que é essa área hipoecóica aqui, e a córnea na superfície anterior, né? E o livramento de 160, o VALT. Então, é bastante interessante. Eu tenho feito bastante OCT para poder verificar esses
esses livramentos, isso lá no IOCM. É muito interessante para a gente poder realmente mensurar, né? Dar um número. E essa foto aqui da esquerda era o que a gente vinha mencionando, que a gente estava falando de RK e mostrando que serve para outras situações também. Eu tentei pegar aqui algumas situações de que a gente está vivenciando, que a gente está usando, que a gente está participando no Fellow, né? Então, o Fellow a gente não faz só a ablação pelo Excimer Laser, a gente também coloca lá o anel, faz crosslink, então tudo isso pode ser aplicado aqui também, tá? Adaptação pós-cirurgia refrativa a laser, falando algumas coisas mais específicas, né? E já mencionado. Condições pós-cirurgia refrativa a laser que requerem as lentes de contato. Nenhuma novidade, né, gente? Hipocorreção do erro refrativo. Hipercorreção desse mesmo erro. Astigmatismo irregular. Zona de ablação descentralizada. Isso nós já tivemos várias aulas aí das complicações, das possibilidades de erro na execução de flaps de LASIK, lasers, tem alguns lasers que não tem o eye tracker, que dificulta também a centração da ablação. Então, são coisas que podem acontecer. Erro de programação, que pode acontecer, um sinal menos para um sinal mais, faz toda a diferença. Então, são essas situações que demandam essa adaptação de lente de contato, né? E é frustrante, né? Porque você tem que considerar que o nível de motivação do paciente, a córnea está cicatrizada, a topografia está estável. Esse item 1 aqui, esse primeiro item, deve ser um dos mais terríveis, né? De a gente lidar com ele. E a escolha das lentes. As rígidas gás permeáveis são geralmente as lentes de escolha, porque elas produzem, né, proporcionam uma melhor visão, uma boa fisiologia, pela gás permeabilidade que elas possuem, a necessidade de cobrir a zona central ablada, que eu mencionei várias vezes aqui, fui bem enfático nisso, e alguns casos de lente hidrogel, as lentes gelatinosas, para caso de intolerância a essas lentes rígidas gás permeáveis. Lembrando que essas lentes gelatinosas também têm suas consequências, elas têm uma oxigenação um pouco menor do que as lentes gás permeáveis, então podem produzir consequências como neovasos, e isso aí é bastante deletério. Mas, numa situação de intolerância, temos que usar todos os recursos à mão. Então, revisando, né, maior diâmetro total da lente, isso é importante porque vai adaptar melhor sobre o site cirúrgico, a zona óptica posterior adequada para evitar o toque excessivo, o acúmulo lacrimal, formação de bolhas, tem que apoiar na zona de transição para dar estabilidade na lente, e tem que preocupar, né, o menisco periférico, é possível fazer alterações nas bordas para que o apoio fique confortável, e esse apoio também dá estabilidade na lente. Design de lentes, né, para cirurgia, pós-cirurgia refrativa. Então, devido a esse formato irregular da córnea, essa ceratometria pode ser difícil e os resultados não confiáveis. Então, ao adaptar o paciente pós-PRK, LASIK, as leituras da ceratometria pré-operatória podem ser muito importantes para um ponto de partida, como eu mencionei. Inclusive, podendo usar o K-médio, caso a gente não lembre ou não consiga lembrar de regrinhas específicas, tá? E que não há regras rígidas e rápidas ao ajustar lentes de contato pós-cirurgia refrativa, né? As filosofias são as mesmas utilizadas para adaptar uma córnea normal. O conceito básico é o mesmo. Você vai tentar adaptar uma geometria, né, de uma lente a uma outra geometria que seria a da córnea ou da nova córnea pós-cirurgia, né? Isso aqui eu já mencionei, de coisas desejáveis. As lentes com grandes zona ópticas posteriores são as mais indicadas, e as dificuldades na adaptação de lente pós-operatória, pós-LASIK, decepção do paciente, né? O paciente entra para fazer um procedimento, ou
depois de algum tempo, ele pode ter um evento, né, adverso e ter que voltar a usar lente. A intolerância, né, por essas lentes, às vezes foi um dos motivos pelos quais ele quis fazer a cirurgia e tem que voltar a usar a lente e sofrer para poder enxergar. Tem gente que, né, sofre para poder enxergar há muitos anos. Mudanças topográficas podem ocorrer com o tempo e por conta de ectasias não detectadas. Então, tudo isso é muito frustrante. Não estou falando aqui que a cirurgia, as adaptações pós-cirurgia são por erros, né, propriamente, mas coisas podem acontecer e a mesma presbiopia, que avança e muda com o tempo, certo? As lentes gelatinosas eu mencionei e queria aqui só mostrar aqui por que a gente tem que lançar a mão delas às vezes. É quando as lentes gás permeáveis não fornecem o conforto satisfatório, né? A pessoa fica intolerante, suturas ainda presentes, então é interessante você usar uma lente gelatinosa, ou em casos de piggyback, às vezes a gente esquece. E recentemente a gente vem tentando fazer também lá no ambulatório, porque a gente tem sempre o recurso da lente escleral, né? Nada deu certo, você pode partir para a lente escleral e a maioria das vezes vai dar certo. Mas, para efeito até de aprendizado, não esquecer do piggyback, a gente tem feito umas 2 ou 3 esse ano já, através do piggyback, né? O acompanhamento cuidadoso é obrigatório para qualquer paciente que usa lente gelatinosa pós. Aqui menciono transplante, tá, gente? Porque numa das apresentações que eu utilizei, que eu lancei mão, que eu já tinha aqui, fala-se muito de transplante. Eu não quis incluir nada de transplante específico, porque não faz parte do nosso arsenal cirúrgico no fellow de refrativa, ok? Mas pode-se utilizar tudo isso que eu estou falando também para pós-transplante penetrante, né? Essas lentes, elas permitem a baixa transmissibilidade de oxigênio, né, e pode resultar em edema de córnea, vascularização, como temos exemplos aqui, ó, que eu quis colocar nessa fotografia, tá? Que está aqui, de vascularização por uso de lente de contato gelatinosa. Só para a gente revisar e relembrar as lentes esclerais, olha o tamanho dessa lente, olha até onde ela vai, né? E é interessante que, recentemente, nós tivemos nosso colega Tiago César, que foi nos Estados Unidos e que fez uma lente customizada, que foi feito um molde do olho dele. Então, é um molde que ele abrange uma área bastante ampla, né, além do limbo, e isso depois acomodou as imperfeições, as variações do bulbo ocular dele. Então, ele está usando essa lente, está achando bastante interessante. Tá? Então, vantagens dessa lente escleral. O encaixe ele é seguro, né? Ele é firme, proporciona uma visão estável. Eu pus entre aspas aqui, fácil manuseio e manutenção. Aqui eu acho que uma das principais causas de dropout, ou de parar de usar a lente escleral, é o manuseio e a manutenção, juntamente com um pouco do valor, do preço, porque não é tão simples assim, né? E o bom suprimento de oxigênio com as lentes de alto DK. Lentes de baixo DK para escleral, nem pensar. Lentes híbridas, é só para mencionar, tá? Elas têm uma saia na lateral, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, do pessoal do fellow aí, ela tem uma saia na lateral que ela é gelatinosa e a parte central ela é gás permeável, tá? Então, é isso que é a lente híbrida. Elas centram bem, dão uma visão estável, mas o suprimento de oxigênio ela é mais pobre, tem parâmetros limitados, são relativamente frágeis, porque aquilo eu não sei como é que aquilo é feito, a adesão do gelatinoso no gás permeável, né? E são lentes mais caras. Então, eu não sei se elas estão amplamente disponíveis, mas vale a pena mencionar para efeito de conhecimento. Aqui, eu vou meio que, como o doutor
Reinaldo termina as apresentações de casos, né? Talvez o que aprendemos com isso aqui, alguns take-home points, né, de topografia da córnea é importante no manejo das lentes pós-cirurgias refrativas, que geralmente ajuda a determinar o tipo específico de lente a ser adaptada, né? Uma geometria reversa, por exemplo. Cada vez mais as lentes esclerais são as lentes de escolha em casos pós-cirúrgicos. Mencionei isso aqui. Elas têm uma estabilidade muito grande, um conforto muito grande. Para a ceratoplastia de espessura total, o astigmatismo irregular é aproximadamente o dobro do astigmatismo regular. Então, as lentes gastriomiais são a melhor opção para correção. Então, eu estou falando de ceratoplastia de espessura total, mas vale para a ceratotomia radial também. Eu não sei se exatamente o dobro, tá? Mas a gente transpõe o mesmo conceito entre os diferentes problemas. Após um transplante, uma lente gaspermeável pode ser adaptada, assim que a maior parte da inflamação tiver diminuído, o que pode ocorrer de 2 a 3 meses após a cirurgia. Então, a gente tem que pensar no tempo de início, de poder ou não adaptar uma lente. No caso da RK, eu mencionei que depois que as incisões estiverem reepitelizadas, uma refração e uma topografia estáveis. Então, isso ali não tem um tempo específico, como de 2 a 3 meses, no caso aqui mencionado. Pós-anel, quanto tempo eu posso implantar, pós-implante de anel, eu posso adaptar uma lente de contato? Depende, né? A refração a gente sabe que flutua ao longo do tempo, e pode ser longo, 6 meses, 1 ano ou até mais. Mas se o paciente tem uma demanda de visão, a gente pode adaptar bem precocemente. Eu acho que 3 meses é um período que a gente já pode estar adaptando. Ou fazendo óculos. Tá? Os desenhos intralímbicos, querendo dizer aqui, lentes corneanas, né? Maiores do que 10 milímetros, são as lentes de escolha. Tá? Se a córnea for prolada, desenhos convencionais são os mais bem-sucedidos, porque ela já é prolada, assim como a curva base. Se elas forem oblatas, a gente volta naquele conceito da ortoceratologia, daquelas lentes de geometria reversa. Astigmatismo está presente, designs históricos, podem ser até bitóricos, quer dizer, na superfície anterior e posterior, que são menos comuns, tá? Mas existem lentes dessa natureza. A solótica tem, eu não sei se a optolentes tem, a Medfax eu sei que não tem a bitórica, tem de toricidade anterior. Materiais de lente de gás alto DK, já falei. Alguns casos pós-cirúrgicos, lentes gelatinosas personalizadas podem ser bem-sucedidas. Deixa eu ver se tem mais um slide aqui. Piggyback, não esquecer do piggyback, pode ser uma opção, tá? E tem que ter uma lente, a maioria das vezes uma lente por cima, porque quando você coloca uma lente por cima, só 20% do poder da lente gelatinosa é que está manifesta naquele sistema, tá? Então, é importante caprichar bem na sobre-refração em cima do piggyback, em cima da lente gelatinosa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que vale a pena mencionar que já não foi dito, para a gente não ficar muito redundante, né? Em caso de cirurgia pós-refrativa, 2 resultados potenciais que requerem o uso de lentes gás permeáveis, né? Uma ectasia pós-cirúrgica, que requer um desenho ceratocônico. Então, aqui vale mencionar as lentes Rose-K, uma delas, inclusive, com o nome de PG, que é pós-transplante, né? Post-graft, que tem uma geometria reversa e que pode ser utilizada. A lente Rose-K IC, de diâmetro grande para córneas irregulares, é também uma opção a ser pensada, né? E já mencionei também que as adaptações após intracorneal ring segments, que são os anéis, podem ser, após 3 meses, já podem ser tentadas, né? Com designs específicos e bem-sucedidos. Pode até utilizar o piggyback também nessas situações. Tá? Pessoal, era isso. É muita coisa, é um resumão
de adaptação de lente de contato, do mesmo jeito que a gente raciocina para um RK, a gente pode também raciocinar para o anel, e aqui tentando lembrar que se eu tenho só a lente escleral, eu vou conseguir resolver. Mas eu estou limitado, porque às vezes o paciente pode não conseguir pagar por aquilo, e eu fiquei sem saber utilizar o recurso de uma lente intralímbica ou intralente corneana. Então, é um review, mais do que qualquer coisa, né, de lente de contato. Perfeito, Cláudio. Sua apresentação foi realmente bastante completa. Eu me senti honrado aí de você ter usado alguns dos meus slides durante mais de 20 anos. O tema que me coube no curso do Kleber Godin foi justamente a adaptação de lentes de contato pós-cirurgia refrativa. E o Kleber, além de um exímio adaptador de lente de contato, ele era um excelente profissional na área de marketing. Ele era um grande marqueteiro. Então, ele adorava falar que ele não tinha nada contra a cirurgia refrativa, porque quando a coisa dava errado, o paciente voltava para ele. Então, ele adorava falar isso. O pessoal acha que eu não gosto de refrativo. Muito pelo contrário, eu adoro refrativo, porque toda vez que não dá errado, quem vai consertar é o Dr. Kleber Godin com as suas lentes de contato. De uma certa maneira, ele estava certo. O que ele esquecia de falar é que a incidência de complicação em cirurgia refrativa, como tem que ser, realmente é muito pequena. Então, aquele paciente que eventualmente é submetido à cirurgia refrativa, para ele voltar a usar a lente, realmente a chance é muito pequena. Mas, felizmente, nós temos esse recurso das lentes de contato, principalmente as lentes esclerais e as lentes de geometria reversa, que são bastante úteis quando você, eventualmente, tem uma córnea berrada pós-refrativa. Eu vou pedir o Reinaldo para fazer os comentários iniciais, depois eu completo. Então, vamos lá, Reinaldo. Parabéns, Cláudio. Muito boa apresentação. Eu cheguei a assistir umas 2 ou 3 aulas suas no curso. Exato. E na realidade, o curso do Kleber Godin ele é um exemplo de que, realmente, o profissional que gosta de cirurgia refrativa, ele tem que ter dentro da caixa de ferramenta dele adaptação de lente de contato, uma refração bem feita, e também o propedêutica e tratamento do ceratocone, que realmente são 3 subespecialidades que caminham juntas. Não faz sentido você fazer refrativa e você não conseguir diagnosticar e tratar e promover a reabilitação visual do paciente com córnea berrada, seja com ceratocone, seja com alguma ectasia iatrogênica pós-transplante, pós-RK ou pós-cirurgia refrativa laser. Ok? Reinaldo, você está online? Parece que o Reinaldo não tá online. Eu vou continuar. Eu estou vendo aqui que ele tem um S20+ de Reinaldo, não sei se é o telefone dele. Eu acho que ele entrou pelo telefone, pelo Samsung. Reinaldo, você está me ouvindo? Até o Reinaldo acho que ele vai ter que sair e voltar de novo, porque a gente não está conseguindo ouvi-lo. Então, enquanto isso, eu vou comentando aqui. Então, Cláudio, realmente, um dos maiores desafios que a gente tem, acho que o Reinaldo deve estar voltando aí. Entrou aí agora de novo. Isso. Então, Cláudio, um dos maiores desafios que a gente tem pós-cirurgia refrativa é pós-paciente pós-RK. Aquele paciente pós-RK que tem uma córnea em forma de mesa, uma córnea plana e uma hipermetropia progressiva, muitas vezes acompanhado com astigmatismo, realmente ele é um grande desafio para a adaptação de lente de contato. E você lembrou muito bem que esse perfil de paciente que tem uma córnea muito plana na parte central, pós-RK, a ceratometria não é um bom parâmetro para a gente selecionar a lente para inicial. Ou seja, aquele paciente, muitas vezes, ele tem uma ceratometria de 35, 36, mas a periferia da córnea dele está em 42, 43, 44. Então, esse perfil de paciente realmente é imprescindível que a gente tenha uma tomografia de córnea, até para a gente selecionar a lente de acordo com a curvatura na média periferia e não na parte central. Se a gente adaptar uma lente baseada na ceratometria, certamente essa lente ela vai ficar, não vai ter uma boa adaptação no sentido de
ela vai ficar muito plana e muitas vezes com pouca mobilidade. E o contrário também, se você pega uma lente muito curva, naquele paciente que tem uma córnea na parte central muito plana, você necessariamente vai ter bolhas que realmente vão atrapalhar bastante a adaptação de lente de contato. Felizmente, hoje em dia, nós temos as lentes de apoio escleral, que são bastante úteis nesse perfil de paciente. Mas eu tenho lá as lentes de geometria reversa da Solótica e, eventualmente, eu preciso usá-las e os resultados realmente são muito bons. Okay? Alguns nomes, né, doutor Arnaldo? Planex. Exato. Eu falei só da Rosicap exato. PG, mas tem a Planex. Exatamente. O doutor Paulo Ferrara me falou recentemente de uma lente escleral de geometria reversa, eu esqueci o nome, ele falou a marca. A Medfax estava pensando em fazer também uma escleral com geometria reversa, não sei se já está, como é que está isso? Isso. Eu tenho usado a Planex e é o que eu tenho a caixa de prova lá, então, nos casos que eu preciso de uma lente de geometria reversa, a minha primeira opção é a Planex. Agora, eu gosto muito de usar a Rosicap PG em pacientes pós-transplante com córneas aberradas, que realmente o resultado é muito bom. Agora, esse perfil de paciente realmente está desaparecendo. Felizmente, aqueles pacientes pós-RK que tinham hipermetropia progressiva, a gente tem conseguido resolver o problema. Como eles já estão na faixa aí de 60, 70, esses pacientes eles se beneficiam da cirurgia de catarata, já com a biometria óptica bem feita, e muitas vezes a gente consegue resolver pelo menos o problema da hipermetropia dele. E o ajuste fino do astigmatismo residual, a gente pode adaptar uma lente de contato que o resultado será excelente. Normalmente, esse paciente nem quer saber de lente de contato. A partir do momento que a gente corrige a opacidade cristaliniana e já corrige o problema da hipermetropia progressiva, e usando a monovisão, esses pacientes normalmente eles ficam muito agradecidos e não querem mais saber de lente de contato, principalmente lente de apoio corneano. Okay? É um tema que pode entrar na próxima aula, que pode, eu acho que ficou faltando. Sem dúvida. Né? A facorefrativa também pode ser né, tenho que usar a lente porque não ficou o cálculo como eu queria, mas na próxima aula eu vou melhorar. Exato. E lembrar também o seguinte, pessoal, aquele paciente que eventualmente é submetido a uma cirurgia de catarata e tem lá uma surpresa biométrica, é muito mais tranquilo e mais seguro para o cirurgião e para o paciente a gente corrigir essa metropia residual estabilizada com um PRK, um LASIK, do que você promover um explante de uma lente intraocular que já está bem inserida no saco capsular e a troca dessa lente. Todos nós sabemos que o explante de uma lente que já está aderida no saco capsular é imprevisível, ela pode estar lá, a liberação dela pode ser fácil, como você pode ter uma ruptura de cápsula e uma hérnia do saco cristaliniano e realmente se tornar uma complicação grave. Então, é muito mais fácil. O paciente está lá com residual lá de -2 ou +2 e está insatisfeito, é muito mais fácil a gente corrigir esse pequeno residual com o PRK ou um LASIK. Parece que o Reinaldo está de volta. Reinaldo. Oi, estão me ouvindo aí? Está me ouvindo? Estamos sim. Então vamos lá, Reinaldo, vamos em frente. Excelente aula sua. Agora eu queria fazer só algumas considerações. Primeiro é o seguinte, entre as contraindicações assim, importantes, assim, você deu uma quantidade grande de situações aí, eu acrescentaria ambientes inóspitos. É muito comum, às vezes, o paciente ter problemas e complicações com lente, porque simplesmente usa lente de contato em ambientes que não são apropriados, né? Ambientes muito poluídos, e tudo realmente dificulta muito a adaptação de lente, isso eu considero uma contraindicação importante. Outra questão também é em relação à RK. Gente, a topografia da RK, principalmente quando foi feito um reaprofundamento das incisões, ou são mais de 4 incisões, até 4 incisões, as RKs geralmente são mais estáveis. Quando você tem 8 incisões, e muitas vezes até mais incisões, e foram reaprofundadas para você conseguir um aplanamento maior,
essas córneas frequentemente desabam e você vai ter uma hipermetropia progressiva e a solução realmente vai ser lente de contato, porque são pacientes que é muito difícil você, tendo variações topográficas, você fazer cálculo de lente intraocular. Então, isso é um problema muito sério. Eu prefiro esperar fazer lente de contato para esses pacientes, dar para eles uma boa visão e esperar que essas córneas variem menos. Outra questão também, o Cláudio citou as lentes híbridas, ainda no mercado tinha uma lente excelente chamada Perfect Keratoconus. Essa Perfect Keratoconus, eu cheguei a adaptar muito essa lente, depois ela sumiu do mercado. E o que nós temos hoje disponível é uma lente chamada Ceratogel. A Ceratogel é exatamente o que o Cláudio explicou. Tem a parte central ela é rígida e tem uma aba gelatinosa. Ela dá um conforto e uma visão razoável, não uma visão tão boa quanto uma lente rígida gás permeável. E ela também não dá uma oxigenação tão boa. São lentes que o paciente, às vezes, não tem alternativa, porque não se adapta com lentes rígidas, às vezes são lentes bem mais baratas do que as lentes esclerais, e agora, quando elas não dão boa visão, a gente tem que pensar em lente escleral para o conforto, né? Em relação à curva base, aqui tem umas questões que o ideal seria aquela lente que você tem uma rarefação de fluorescina central, você tem um toque na meia periferia e um menisco que a gente chama de curva periférica. Só que isso em córneas muito irregulares, isso é a exceção que a gente consegue. Geralmente a gente não consegue esse padrão perfeito, porque a córnea não é perfeita. Então, essa adaptação, eu levo em consideração, eu começo, diferentemente do Cláudio, eu começo com a lente mais plana. Por quê? Porque eu quero ter um toque ali. E esse toque ele vai me dizer o quanto que eu tenho que aumentar essa curva base. Porque se você tem um toque, esse toque é leve, e essa lente tem uma boa mobilidade, você vai ter uma visão melhor do que se você não tiver toque. E você também, desde que esse toque não cause uma abrasão central, vai permitir uma melhor centralização dessa lente, uma melhor visão e vai facilitar muito realmente o paciente usar essa lente, porque o paciente só vai submeter ao uso de uma lente rígida, gás permeável, depois de refrativa, se realmente tiver uma visão excepcional e um conforto bastante satisfatório, porque já tem uma resistência natural. A grande maioria de quem fez cirurgia refrativa passou um período usando lente de contato. E, quando ele opera, ele passa no imaginário dele que ele não vai mais usar essas lentes de contato. Então, convencê-los a usar lente de contato, muitas vezes, é um desafio, como o Cláudio citou muito bem aí. Agora, uma questão também que mudou muito em relação a lentes para essas córneas regulares é o diâmetro. Essas córneas, gente, elas precisam de diâmetros maiores. Antigamente, córneas irregulares, falei de ceratocone, usavam lentes de diâmetro 7,5, 7,8. Eram lentes que ficavam ali no ápice da córnea e que era o que era possível, porque essas lentes eram de eram de PMMA, não tinha nem silicone na época, muito menos fluorcarbonato. Então, elas, como tinham baixíssimo, praticamente o DK dela não permitia oxigenação nenhuma, elas só tinham oxigenação com a troca lacrimal. Então, elas tinham que movimentar para permitir uma troca lacrimal e uma boa oxigenação. Hoje, com esse DK maior, como o Cláudio citou, até 160, uma lente padrão, que é DK 100, a XO, permite uma excelente oxigenação. Então, a gente pode ter um diâmetro maior centraliza melhor essa lente, e a lente deve movimentar o suficiente para ter troca lacrimal, mas também não deve movimentar muito para não ter desconforto. A lente que movimenta demais, ela tem muito desconforto. Doutor Reinaldo. Pois não? É só uma observação aqui, porque acho que vale mencionar para o pessoal que vai aprender. Lentes de DK mais alto, elas são mais flexíveis. Então, elas podem sofrer torção, né? O warped. Então, é só para ficar atentos a isso também. Então,
Tem que ter aquele meio termo, como em tudo na vida, né? A de 100 tem uma dureza, a de 160 tem outra, e a de 50 tem outra dureza. As lentes de teste, geralmente, elas são de DK mais baixo por conta da resistência do material, tá? Perfeito. Bem Não são colocado. adendos em que... Perfeito, então, perfeito. Outra questão também, que é muito importante, é o seguinte: você fala assim, qual que é a melhor lente? Nós temos ótimos fabricantes de lentes de contato no Brasil. Ótimos. Temos um excelente em Belo Horizonte, que é a Medfax. Agora, é importante que você tenha um bom relacionamento também com o departamento técnico, para que eles possam... Parece que travou, pessoal. E sejam fáceis também Reinaldo, a gente não está conseguindo te ouvir. Ah, tá. Eu vi aqui no Reinaldo, eu vou te celular. sugerir o seguinte: desabilita o seu vídeo, Estão me ouvindo? desabilita o vídeo. Estão me ouvindo? Deixa só. Estão te ouvindo, mas desabilita o seu vídeo, porque senão vai travar de novo. Perfeito. Vê se agora melhorou. Melhorou, mas você está com dois dispositivos ligados aí. Tá. Deixa sem o vídeo mesmo. Tá. Ok. Deixa eu tirar o som daqui. Fechar aqui. Estão me ouvindo? Parece que ele caiu de novo. Não, estamos Estamos te ouvindo. Bom, então é o seguinte, uma coisa então, muito importante para o conforto da lente, o que dá conforto à lente é a curva periférica. Você tem que ter uma curva periférica que te dê aquele menisco de fluoresceína. Se você não tem esse menisco, essa lente, a borda dela vai estar tocando a córnea com uma maior pressão ali, e isso vai causar muito desconforto. O ideal, então, é você pedir ao laboratório para elevar a curva periférica para que você possa aumentar o conforto dessa lente. Eu vou apresentar amanhã. Arnaldo, você comentou na semana passada, eu fiquei preso, teve um acidente na estrada e eu não consegui chegar a tempo. Você chegou a comentar casos de lente de contato? Não comentei, porque eu só estava com o celular, Reinaldo. Eu tinha deixado o notebook na clínica. Tá. Eu não tinha condição de... Então, amanhã, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar casos de lente de contato pós-refrativa e também um caso, pelo menos, de lentes de anéis HM ou de solução em córneas finas, tá bom? Amanhã eu apresento isso. Bom, agora, em relação ao expert laser, é evidente que a principal indicação de lente de contato pós-refrativa, gente, é ectasia. Porque graus residuais, o paciente já usou lente de contato há muitos anos, esse paciente, frequentemente, ele se adapta bem a uns óculos. É a primeira indicação. E é também a possibilidade de uma lente gelatinosa. Eu não gosto de gelatinosa pós-RK. São lentes que esses pacientes, muitas vezes, usam demais a lente, não fazem a reposição com a frequência necessária e podem desenvolver neovascularização. Mas eu vou apresentar amanhã alguns casos de lentes de contato pós-ectasia. E lembrando sempre que é possível uma adaptação confortável. A lente gelatinosa ela não dá uma visão tão boa como a rígida. Agora, às vezes é o que é possível, o paciente não tolera. E para uso social, muitas vezes uma ótima opção, né? E como o Cláudio falou, o paciente operou para não usar lente de contato. Então, ele tem já uma resistência ao uso de lentes de contato. E uma coisa que é importante, o Cláudio começou a aula dele falando de desafio, já falou várias vezes, e é uma verdade. É muito difícil você ter regras rígidas para você adaptar a lente pós-refrativa, porque as córneas são muito irregulares, não tem um padrão único. Então, você tem que tentar realmente... ou começa com mais plano, com próximo de K1, ou começa no K médio. Se ela está muito apertada, você vai aplanando, mas o ideal é sempre que você tenha um pequeno toque, menor possível, pequena rarefação de fluoresceína, com uma curva periférica com broncocentralização. Isso seria o melhor dos mundos. Muitas vezes a gente tem que aplanar a córnea, ter um toque que não é desejável,
mas o que é possível, mais vezes, para que você possa ter uma centralização. Muitas vezes é difícil. O paciente, quando tem uma visão muito ruim, às vezes é uma alternativa a esse tipo de adaptação. E, quando isso começa a trazer problema, você tem que considerar as lentes esclerais. Eu não considero a lente escleral a primeira opção. Sempre eu considero uma das últimas opções. Ela realmente, o conforto é excepcional, o início da adaptação é muito bom, mas não são raras as complicações. Tudo bem, que às vezes as complicações podem ser por lentes mal adaptadas, mas muitas vezes lentes bem adaptadas no início, elas com o tempo, elas vão muitas vezes criando é como se fosse uma compactação, o paciente coça o olho, qualquer coisa, ela cria um efeito ventosa, e começa a ter compressão dos vasos limbares, e começa a ter irritação, e às vezes você tem que mudar a lente. E são lentes caras que, muitas vezes, para o paciente é difícil ficar fazendo troca de lente. Por isso que é muito importante você ter um bom relacionamento com o laboratório para que você possa fazer reposição dessas lentes. O Cláudio citou também o piggyback. O piggyback realmente é uma situação de exceção. A gente fazer um paciente que já operou, usar uma lente de contato, já não é fácil. Fazer ele usar as duas lentes de contato é mais complicado. Gente, é custo. A gente tem que pensar nisso. Tem custo. E o Kleber falava sempre, o Kleber sempre foi o nosso ídolo, né? Ele sempre falava que a lente, o piggyback pode ser uma adaptação temporária. Com o tempo, o paciente acaba deixando de usar a gelatinose. Não sei, paciente que vai para piggyback é realmente paciente de adaptação difícil, pacientes que têm muita intolerância. E o Kleber sugeria até fazer o piggyback inverso. Você põe a lente rígida e põe a gelatinosa por cima. Eu nunca fiz isso, acho uma coisa meio sem lógica, já que você está querendo o conforto da gelatinosa, mas ele citava isso, né? Lembrar sempre que RK, gelatinosa, é um risco maior, a hipóxia e, consequente, a hipóxia, uma neovascularização, então não é uma boa indicação, né? E sempre lembrar que a lente escleral hoje é uma ferramenta real. Eu coloco muita lente escleral, porque tem pacientes que não toleram a lente rígida corneana. Principalmente pós-anel, às vezes a adaptação à lente rígida corneana é mais difícil, não é mais fácil, não. Você regulariza a córnea, mas onde tem um anel ali, muitas vezes, você tem ali como se fosse um cotovelo ali, que você não consegue um apoio homogêneo na meia periferia, e essas lentes, geralmente, elas incomodam, né? E lembrar sempre também, gente, que lentes não são todas iguais. Quando você fala de uma lente tradicional, é uma lente unicurva. Agora, nós temos hoje as lentes asféricas, que são adaptações mais amigáveis à córnea, porque permite uma curva periférica melhor, e temos as lentes de curva reversa. Aí são imbatíveis. As lentes Rosicá, da família Rosicá, são imbatíveis. São as melhores do mercado. Temos outras alternativas, como as lentes Best Fit K, mas eu acho que as lentes Rosicá são superiores. Mas são também alternativas para essas córneas irregulares. Mas parabéns, Cláudio. Isso vai facilitar muito para mim amanhã, quando eu apresentar os casos. Eu vou me ater mais ao caso do que propriamente a adaptação, porque você praticamente já fechou esse assunto. Parabéns. Obrigado. Perfeito. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao Cláudio? Algum comentário? Então é isso, Cláudio. Parabéns, excelente a sua apresentação. E amanhã, pessoal, 19h30, nós vamos ter aí os casos cirúrgicos aí do Reinaldo, ok? Então, obrigado, boa noite a todos. Gente, uma boa noite a todos. Valeu, pessoal. Até amanhã, Boa noite. 19h30. Dia a todos. Até mais então. Parabéns, doutor Cláudio.